Terminou empatado no Newton Santos, Botafogo e Vitória 0-0. Um jogo no qual podemos falar que o resultado acabou sendo injusto. O Botafogo merecia ter saído vencedor dessa partida. Criou melhores oportunidades de gol, controlou muito mais o jogo e cedeu somente, podemos dizer, uma grande oportunidade para o Vitória. Mas o placar é o que conta e o Botafogo soma somente um ponto na tabela e o Vitória também. E as duas equipes agora ficam com 26 pontos no Campeonato Brasileiro. Um Botafogo hoje do Franklin Carvalho que teve algumas mudanças no seu time titular. Começando com o Wallerson jogando como seu goleiro hoje, fez sua estreia, inclusive fez uma defesa importante que pelo menos garantiu que o Botafogo não levasse gol. Gostei também da participação do jogo dele com os pés, conseguiu alguns passes interessantes para sair da pressão. A gente sabe que é uma estreia, o goleiro pode estrear nervoso, né? Pode ficar nervoso, isso pode atrapalhar o seu desempenho, mas ele teve um bom jogo, o Botafogo não sofreu tanto defensivamente e na bola que foi no gol, ele conseguiu ir muito bem, fazer uma defesa importante para o Botafogo, então uma ótima estreia do novo goleiro do Glorioso. Na lateral direita ele veio com Vitinho, Justino e Marçal formando a dupla de zaga, Alex Telles na lateral esquerda, Huguinho e Medina formando a dupla de volantes, Montoro jogando como camisa 10, Matheus Martins jogando como esse extremo pelo lado esquerdo, Vidjaba como extremo pelo lado direito e o Arthur Cabral centralizado. Então o Botafogo veio desenhado hoje em um 4-2-3-1, mudando em relação à partida contra o Santos, que ele jogou mais em um 4-4-2 com a dupla de ataque. Já o adversário do Botafogo, Vitória, veio jogando no seu tradicional 4-1-4-1. Só que o Vitória não jogava dessa maneira quando tinha a posse de bola, e quando não tinha a posse de bola se fechava muitas vezes dessa maneira aqui, buscando povoar o meio de campo e impedir que as jogadas do Botafogo acontecessem. Já o Botafogo, quando tinha posse de bola, se posicionava com o Arthur Cabral no meio desses dois zagueiros, mas o Arthur Cabral é um atacante que, apesar de ser alto, forte e tudo mais, ele é um cara de bastante mobilidade, ele tem bastante movimentação. Então ele se movimenta, ele aparece aqui mais próximo das costas do volante. O Botafogo tinha o Matheus Martins pisando um pouco mais para dentro, para o Alex Telles dar um pouco mais essa amplitude pelo lado do campo aqui na esquerda, e o Montoro funcionando como de fato esse camisa 10. O Montoro hoje jogou muita bola, infelizmente o Botafogo não venceu e as pessoas vão se esquecer do jogo que ele fez hoje, mas o Montoro fez uma excelente partida voltando a atuar em alto nível. E se você puxar na memória, há um tempo atrás o Montoro estava sendo extremamente criticado, chegou até a ser vaiado no estádio porque fez um mês e meio ruim de atuações. Assim, cara, o Montoro é um talento nato que tem no Botafogo, ele joga muita bola e hoje ele controlou o meio de campo. O Botafogo teve muita posse de bola, muita imposição, o jogo passava pelo Montoro. Hoje foi mais uma partida dele que parecia que ele tinha passado cola na chuteira, que não dava para tirar a bola dele. O Botafogo tinha o Vidjaba dando essa amplitude aqui pelo lado direito, mas o Vidjaba podia pisar um pouco mais para dentro, porque o Botafogo tinha o Vitinho, que muitas vezes podia estruturar uma saída de 13 e ser uma opção mais segura de passe aqui pelo lado do campo, então o Vitinho iniciava a jogada aqui, mas quando o Botafogo ia avançando com a bola, o Vitinho ia pisando um pouco mais aqui para atacar já as costas do lateral Ramon do Vitória. Muitas vezes no segundo tempo, quando o Botafogo já tinha mais esse ímpeto ofensivo, o Botafogo estava buscando mais o gol de forma desesperada, podemos dizer, aí sim o Vitinho já ficou mais colado aqui na linha lateral e muito próximo já da última linha do Vitória. O Medina iniciava o jogo com o Huguinho aqui também, mas esses dois volantes do Botafogo têm muita liberdade de irem para o campo de ataque e de povoarem essa região central, então muito da ideia do Franklin Carvalho era ter muitos jogadores por dentro. O Franklin gosta de jogar por dentro e não somente pelos lados do campo. O Justino e o Marçal iniciavam essa saída de bola, o Botafogo tinha segurança, não precisava de tanto assim, né? Até porque o Vitória na maior parte do tempo era um bloco médio, um bloco baixo, sem tanta pressão no portador da bola, só começava a pressionar um pouco mais quando o Botafogo entrava no campo do Vitória. Então o Botafogo tinha uma saída de bola relativamente tranquila e o Botafogo conseguiu obter algumas vantagens, principalmente em momentos que o Botafogo ia encaixar a marcação pressão em cima do Vitória. O Botafogo estava complicando a equipe baiana e recuperando algumas bolas, inclusive o Botafogo teve, assim, talvez como uma grande oportunidade no primeiro tempo, tiveram algumas, mas bolas recuperadas quando o Vitória fazia sua transição para sair da defesa para o ataque. O Vitória errando muitos passes e o Botafogo aproveitando. Teve uma finalização muito boa do Arthur Cabral, que assim o Lucas Arcanjo fez uma defesa absurda e a gente precisa dar os méritos ao goleiro e não demérito ao Arthur Cabral. O Arthur Cabral botou a bola lá no trinco, ele foi lá e buscou o Lucas Arcanjo no primeiro
primeiro tempo. Já em outro momento do jogo, o Vitória se organizava assim para sair jogando. O Mateuzinho, que em tese era um meia aqui um pouco mais pela direita, ele pisava bem por dentro quando o Vitória tinha posse de bola, se tornava de fato um camisa 10. O Eric era esse jogador dando suporte aqui para essa saída de bola do Vitória, com o Jamerson aqui também. E aí ficavam os 3 zagueiros e o Ramon avançava. O Ramon, como o Vitória não tinha um ponta e o Mateuzinho pisava por dentro, pisava muito por dentro mesmo, o Ramon era esse cara responsável por fazer esse corredor aqui pelo lado do campo, e o René ficava um pouco mais à frente, e o Vitória com a ideia de utilizar o quê? Essa linha alta do Botafogo contra ele. O Botafogo marca muito alto, o Botafogo compacta uma linha muito alta. Em alguns momentos do jogo, obviamente, o Botafogo vai baixar o seu bloco, mas geralmente o Botafogo tá com a linha alta, e foi até assim que quase o Vitória marcou o gol. Essa bola do Eric entrando nas costas da zaga do Botafogo, o Alisson fazendo uma grande defesa para o Botafogo não levar gol nesse jogo. Mas quando o Vitória se organizava dessa forma, o Botafogo partia de um 4-4-2 na hora de marcar. O Vidal deixava por um lado, o Alex Telles pelo outro, aqui o Vitinho e o Matheus Martins aqui pelo outro lado. Então o Botafogo marcava nesse 4-4-2. O que acontecia? Se a bola fosse movida para esse lado do campo, o Matheus Martins encaixava em um, o Arthur Cabral encaixava tirando uma opção de passe, o Montoro tirava a opção de passe no pivô por dentro, e o Botafogo ia progredindo a pressão dessa maneira aqui, até tentar tirar todas as opções de passe e forçar o erro do Vitória. Como o Vitória hoje foi um time impreciso nos passes, forçou o erro, recuperou a bola, e essa pressão podia acontecer por um lado, mas acontecia a mesma coisa se virasse do outro. E o Botafogo recuperou uma bola, o Arthur Cabral conseguiu fazer um excelente passe para a ultrapassagem do Matheus Martins, que acabou finalizando em cima ali do Lucas Arcanjo. Também estava sem muito ângulo, mas eu acho que se ele levanta a cabeça, se eu não me engano era o Montoro que entrava livre ali do lado e poderia ter feito gol, talvez até sem goleiro, mas não era uma bola fácil. Mas no primeiro tempo foi isso, esse foi o panorama. O Botafogo foi melhor do que o Vitória e talvez merecesse já sair com 1-0 do placar. No segundo tempo, o Vitória muda um pouco taticamente, depois o Jair Ventura conserta porque ele percebeu que tinha cometido um erro e o Botafogo quase marcou o gol. Qual foi o erro do Jair Ventura? Ele saiu desse 4-1-4-1 que marcava o Vitória no primeiro tempo para marcar em 4-4-2 o Botafogo. Então ele vulnerabilizou com menos um jogador o seu setor do meio de campo e principalmente essa cabeça de área aqui. E o Botafogo começou a encontrar vantagens, tanto que tem a finalização do Montoro da entrada da área. O Botafogo começa a povoar bastante a área do Vitória, e essa região aqui da entrada da área fica mais à feição do Botafogo. E o Montoro teve uma finalização já bem no início do segundo tempo para uma defesaça do goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, que ele tira assim de ponta de dedo, um espetáculo, um absurdo de defesa. Mas aconteceu porque o Vitória veio para esse 4-4-2, o Vitinho atacando muito mais aqui no segundo tempo. O Medina começou a fazer um movimento de baixar para fazer em alguns momentos essa saída de 3, alternava entre uma saída de 3 e uma saída de 2 do Botafogo, com o Medina podendo baixar por um dos dois lados, dependia, ele circulava bastante, e o pivô de construção podia ser o Huguinho na maior parte do tempo. Mas, obviamente, quando o Botafogo avançava com a posse de bola, o Medina ia avançando junto e ficava só os dois zagueiros, o Justino e o Marçal. E teve essa excelente finalização. O Botafogo conseguiu algumas vezes com o Guinho romper em condução, também uma finalização boa para a defesa do Lucas Arcanjo, uma bola pifada pelo Guinho lá pro lado pro Vitinho, que o Vitinho faz um cruzamento perigoso para dentro da área. O Botafogo perdeu gols, mas eu não vou falar só que o Botafogo perdeu gols, porque o Lucas Arcanjo foi muito bem. Inclusive, em uma cobrança de escanteio do Botafogo, em um cabeceio do Arthur Cabral, esse Botafogo trabalha muito bem essas bolas paradas, o Arthur Cabral faz um cabeceio praticamente perfeito para o chão. O Lucas Arcanjo vai lá e faz a defesa. E o Vitória praticamente foi inoperante em contra-ataques no segundo tempo. O Botafogo funcionando muito bem o seu pé de pressiona o tempo todo. O Justino e o Marçal muito bem nessa luta contra os atacantes do Vitória, recuperando essa primeira bola e ficando com a segunda para o Botafogo. Só que o Jair Ventura percebeu a vulnerabilidade que ficou na entrada da área do Vitória. O que ele fez? Ele voltou para esse 4-1-4-1, que até ficou depois um 4-5-1 em alguns momentos. Ele voltou a baixar o Mateuzinho e deixou só depois, mais pra frente, ele tirou o René, colocou o Kaiser, né, no segundo tempo. Depois ele tira o Mateuzinho, coloca o Tarza, mas ele mantém a vitória dessa maneira aqui. O Franklin Carvalho fez algumas alterações tentando oxigenar o time do Botafogo, não funcionaram tanto. O Santos entrou um pouco impreciso no jogo, o Matheus Pontes também não conseguiu acrescentar tanto. O Kadir e o Lucas Emanuel brigaram bastante lá na frente, mas acabou não resultando em gol pro time do Botafogo. E no final das contas, o resultado acontece muito por conta das grandes defesas do Lucas Arcanjo, mas o Botafogo não jogou mal não, cara. No contexto geral, na maior parte dos jogos que o Botafogo tiveram atuação como essa, o goleiro não vai fazer tantas defesas difíceis, e se o Botafogo não sofrer tanto lá atrás, o Botafogo vai sair com os 3 pontos. Mas a gente sabe como é difícil enfrentar times do Jair Ventura.
Mas esse foi o panorama na maior parte da partida. É um Botafogo com bastante movimentação, esses jogadores aqui do meio, Matheus Martins caía muito para dentro, o Montoro se movimentava, o Quinho, o Medina, o Botafogo povoando bastante esse corredor central para criar suas jogadas, até porque tem qualidade para isso. O Danilo entrou também no segundo tempo, errou alguns passos, mas a gente sabe que é um jogador diferente, e um ponto positivo é que o Danilo não vai ser negociado pro mercado brasileiro. Ou ele fica no Botafogo, já pro Brasileirão, já que ele não pode jogar mais em outro time no Brasileirão, ou ele vai lá pra fora, mas aí é um papo da diretoria do Botafogo com o Danilo, com os times que tiverem interesse nele, e aí por diante. Mas pro Palmeiras, hoje ficou certo assim que o Danilo não vai, pelo menos essa temporada. E é isso, cara, esse foi o jogo Botafogo versus Vitória. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui.